pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuarinos Costeiros. Essa é a videoaula número 7 e nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre a hidrodinâmica de estuários, iniciando com a abordagem unidimensional, e na próxima aula a gente vai apresentar a abordagem mais clássica, né, a mais aplicada para estuários, que é a abordagem bidimensional. Na abordagem unidimensional, é uma abordagem onde se enquadra a grande parte dos estuários, né? Porque os estuários eles têm um formato longitudinal, eles são ecossistemas rasos e por isso essa abordagem também é muito aplicada. Então vamos apresentar então as equações referentes à formulação matemática hidrodinâmica e dar também alguma solução, né? Um exemplo mais prático onde a gente pode aplicar em problemas mais básicos, né, para avaliar a circulação da água unidimensional em estuários. Bom, inicialmente a gente tem então o nosso estuário, toda a sua complexidade, né, processos hidrodinâmicos e de qualidade de água ocorrendo no estuário. Então esses processos eles podem ser representados por equação matemática e a gente pode resolver essas equações matemáticas usando os métodos numéricos. Tá? Então, muitas vezes a gente não consegue solucionar por esquemas, né, ou resoluções analíticas. Então, a gente recorre aos métodos numéricos para resolver essas formulações matemáticas. E após a construção então das equações numéricas, a gente pode usar então um modelo computacional, formar um modelo computacional, usar um computador para calcular então a solução dessas equações numéricas. E daí a gente tem uma aproximação matemática, né, do que seria a circulação das águas. Vocês estão vendo aqui, cada setinha dessa representa então o vetor velocidade em um ponto do sistema, e essa é um retrato, né, de um determinado instante. Tá? Então a gente tem um determinado instante no tempo e uma circulação correspondente àquele instante, onde a circulação é dada por um campo de velocidades no espaço, onde cada ponto a gente tem então o vetor velocidade. Então a gente obtém a circulação. Então a gente vai tentar nessa videoaula trazer elementos, né, fundamentações para que vocês possam construir modelos matemáticos para fazer estimativas da circulação da água em estuários. Nesse caso a gente vai começar então pela hidrodinâmica e a aproximação unidimensional. Mas no nosso curso a gente vai ver todos esses aspectos aqui, a formulação matemática de processos físicos, começando pela hidrodinâmica, né, na aula de hoje, mas também transporte de massa, a parte de elementos químicos, né, processos relacionados à química do sistema, a reação, nitrificação, enfim, e processos relacionados a elementos biológicos, né, como o crescimento de fitoplâncton, respiração, mortalidade, predação. Então a gente vai ver também um pouco nesse curso. A conservação da massa é uma equação fundamental, né? Existem duas equações fundamentais para a hidrodinâmica. A conservação da massa, que é o balanço de massa através de um volume de controle. Isso a gente faz a derivação dessas equações através de análise diferencial do escoamento, que geralmente é vista nos cursos de fenômenos de transportes ou de mecânica dos fluidos, nos cursos de engenharia. Então a gente consegue obter as equações do escoamento, que são chamadas também de equações de Navier-Stokes. Então é um conjunto de equações, onde uma das equações é a equação da conservação da massa, que é o balanço de massa através de volume de controle infinitesimal, e a equação da quantidade de movimento, que ela é derivada a partir do balanço de forças no volume de controle. Então, a conservação da massa a gente faz um balanço de massa e a equação da quantidade de movimento a gente faz um balanço de forças. E a gente obtém essas equações. A primeira delas é, então, a equação da continuidade, que é o balanço de massa no volume de controle. Então, a gente tem o termo de variação da massa dentro do volume de controle, mais os fluxos de massa que ocorrem nas três direções que atravessam o volume de controle. Essas três últimas equações são as equações referentes ao balanço de forças, ou seja, a equação da conservação da quantidade de movimento. Então,
são elas, né? A equação na direção x, a equação na direção y e a equação na direção z. Então, para cada análise em cada direção, eu tenho então uma equação correspondente. E essa equação ela é derivada então da segunda lei de Newton, onde a gente tem que o somatório das forças para dar uma direção equivale a massa vezes a aceleração, ou seja, a componente da aceleração naquela direção. E a gente tem do lado esquerdo exatamente esse termo referente a massa vezes a aceleração, onde a aceleração pode ser escrita como em termos, né, da aceleração local e aceleração convectiva. Então esses três termos aqui correspondem à aceleração convectiva na direção x. E a gente tem então também do lado direito as forças, né, o somatório das forças. Essa primeira força, esse primeiro termo aqui corresponde à força de pressão, que é uma força superficial. Esse segundo termo corresponde à força viscosa, que também é uma força superficial, só que que atua na direção tangencial. Ela é referente a tensões de cisalhamento, e essa daqui é uma força normal, tá? A equação na direção y é similar à equação x, tem os mesmos termos. Na direção z também, só que tem um termo a mais, que é exatamente a força peso, tá? Então, devido à aceleração da gravidade, a gente tem uma força peso do volume de controle apontado para baixo, apontado para vertical, e é correspondente a esse termo aqui. Muito bem, no caso unidimensional, o que a gente está muitas vezes tentando explorar é a propagação de onda no canal. Então a onda que tem origem no oceano, né, em função da oscilação de maré, ela quando chega aqui na embocadura, ela vai ser propagada para dentro do estuário. E aí eu vou ter propriedades, né, dessa onda, como a velocidade de propagação dessa onda, eu vou ter a amplitude dessa onda em diferentes seções transversais aqui dentro do estuário, eu vou ter a velocidade dessa onda também em diferentes pontos da seção, tanto no espaço, né, no tempo. Essas propriedades elas vão variar, né, essas variáveis elas vão variar no tempo e no espaço aqui dentro do estuário, em função da dinâmica de maré que está ocorrendo aqui na embocadura. Muito bem, então, para determinar essa propagação da onda no canal, a gente precisa considerar processos advectivos intensos, né, numa região topográfica que muitas vezes é bastante complexa, né? Esse é o estuário clássico do tipo V, mas mesmo esse estuário mais simples, né, o mais clássico, ele tem essa complexidade geométrica. Então a batimetria ela vai mudando, né, desde a foz do rio até a embocadura. A largura ela vai variando também, as seções transversais elas vão se modificando, e isso faz com que isso vai refletir então na dinâmica, né, dessa propagação da onda no canal. É importante obter essas relações e diferenças de fase entre propagação de onda, corrente, variação de salinidade, a penetração de maré. Então isso é muito importante, e a circulação ela é a base de todas essas relações. Então, estudar bem a propagação da onda, a corrente, a gente vai conseguir também mapear bem como é que está variando a salinidade dentro do estuário, como é que está variando a penetração na maré, enfim, o prisma de maré também, né? Tecnicamente é o termo correto, né? Que é exatamente essa excursão da maré para dentro do estuário. Bom, e essa propagação da onda dentro do estuário, como eu falei, ela é muito variada, depende muito, né, da geometria do estuário, batimetria, seção transversal, largura, e depende também de como que esse atrito, né, essa interação da onda com o corpo do estuário vai acontecendo em função do atrito, né, do contato da circulação da água com os contornos. Muito bem, então observem aqui, essa figura eu já mostrei em aulas anteriores, mas para uma dada maré aqui na embocadura, a gente vai vendo que essa onda aqui na embocadura ela vai sendo propagada para dentro do canal, né, do estuário. Aqui ponto 2, essa curva aqui mais escura, o ponto 3 é a tracejada, o ponto 4 é essa curva aqui
mais contínua. Então a gente observa, né, que para o ponto 1, do ponto 1 para o ponto 2, tem uma diferença no tempo aqui, ó, que é exatamente essa defasagem em relação a essa velocidade de propagação da onda do ponto 1 para o ponto 2. Então, essa velocidade de propagação determina essa diferença no tempo, né, entre os picos e entre os vales. Assim como a amplitude de variação do nível da água dentro do estuário vai depender de questões relacionadas à forma do canal e à batimetria. Então, formas geométricas vai definir essa variação. No caso aqui em 2, essa variação é maior do que o ponto 1 por conta do estrangulamento, e aí para conservar a energia aconteceu um aumento, né, do nível. Então essa transformação de energia ela superou a questão do atrito, porque o atrito vai fazer com que naturalmente essa amplitude ela vá diminuindo ao longo dessa viagem, ao longo dessa propagação da onda no canal. Mas a geometria ela pode ter uma influência grande, né, e aí eventualmente elevar esse nível. Mas o que é esperado é que eu tenha uma redução dessa amplitude à medida que a onda ela vai sendo propagada para dentro do canal. No caso unidimensional, a gente tem algumas simplificações que ajudam a gente então a construir um modelo para determinar a circulação da água dentro da região estuarina. Essas simplificações são para que a gente tenha uma solução que não precise recorrer a métodos numéricos. Então, a solução que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente vai chegar em equações onde a gente pode obter a solução dessas equações em função de aproximações analíticas. Então, a gente vai ter uma solução analítica para determinar a solução do problema. Então, a gente considera as seguintes simplificações: que a salinidade e a densidade da água são constantes, ou seja, o fluido é incompressível, que a influência do atrito e dos contornos sobre o movimento são desprezíveis. Geometria, a gente vai trabalhar com geometria simples, ou seja, uma geometria retangular, certo? O comprimento do canal é menor do que o comprimento da onda de maré, ou seja, o comprimento do canal, o L, né? Ou seja, o canal estuarino é muito menor do que o comprimento da onda de maré, que geralmente é muito grande, né? O comprimento da onda de maré. O canal é longo e estreito, certo? Então o L, né? Ou seja, o comprimento do canal é muito maior do que a largura, né, do canal estuarino. O movimento é unidimensional, então só tem um componente de velocidade na direção longitudinal. Então as componentes tangenciais e vertical a gente vai considerar igual a zero, e não tem efeito, né, de Coriolis no problema, ou seja, não existe deflexão do movimento devido à rotação da Terra. A oscilação de maré também a gente vai considerar que a oscilação de maré dentro do canal é devido, né, ao armazenamento da água no interior, certo? E subsequentemente a saída desse volume na maré vazante. Então a gente vai considerar que essa oscilação de maré ela determina o armazenamento da água no interior. Muito bem, então para começar a gente vai considerar alguns elementos gráficos para resolver e determinar as equações governantes unidimensionais para a circulação da água. A gente vai trabalhar com um referencial fixo aqui, esse datum, e aqui é o nível da água, certo? Então, acima do nível da água a gente tem um eixo, que é o eixo Z. O eixo H é o eixo para baixo, apontado para baixo, mas também que sai desse referencial, esse datum. O eta é a distância, então, do meu referencial até a superfície da água. E o H seria a distância, então, do meu referencial até o fundo do canal, beleza? E a altura total, então, vai ser o H mais o eta. Então, somando o H e o eta, eu tenho a profundidade, né, que eu vou chamar aqui de H maiúsculo. Essa profundidade ela vai variar tanto no tempo como no espaço.
Da equação fundamental da hidrostática, a gente tem que a pressão é igual à pressão atmosférica mais ρGH. Vocês lembram, né, que a variação de pressão ela pode ser descrita em termos de vertical. Ela é a pressão atmosférica mais ρGH, onde o H é a distância do dátum até a superfície da água, isso apontado para baixo, certo? A gente pode converter aqui para o H em eixo Z, e a gente vai ter então que a pressão é a pressão atmosférica mais ρg eta menos Z. Se a gente deriva essa equação em relação à direção x, e considerando então que o fluido ele é incompressível, a gente chega nessa expressão aqui, que é uma relação entre a variação de pressão e a variação do eta, né, que é a elevação da superfície da água. Ou seja, 1 sobre ρ vezes dp dx é igual a g vezes d eta, que é essa variação, né, da elevação da superfície da água em relação ao referencial, o dátum, por dx. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, né, que as variações de pressão na direção x são decorrentes da variação dessa elevação do nível da água, tá? Que é muito comum, né? No caso, em estuários, a circulação ser governada pela variação então de níveis. Ok. Bom, quando a gente avalia a equação da quantidade de movimento na direção x, certo? Só na direção x, a gente vai ter então a aceleração local, a aceleração convectiva na direção x, o termo de variação de pressão, e a gente vai desprezar os efeitos de viscosidade. Só que esse termo de variação de pressão a gente acabou de ver, né, pela relação entre pressão, que ele pode ser escrito em termos de eta. Então, 1 sobre ρ dp dx ele é equivalente a g de eta dx. Tá? Então, essa equação da quantidade de movimento ela pode ser também escrita não em termos de pressão, mas em termos do eta. Muito bem. A gente pode também considerar que a aceleração convectiva, que é esse segundo termo aqui do lado esquerdo da equação, ela é pequena em relação à aceleração local. Por quê? Porque eu tenho que a velocidade, essa componente da velocidade, ela é multiplicada duas vezes. Então eu tenho aqui u vezes um du, tá? O u, né, a velocidade, que geralmente é pequena, multiplicado por uma variação dessa velocidade na direção x. Então, como esse termo tem uma multiplicação aqui, né, do u vezes u, que geralmente são valores pequenos, então geralmente a gente despreza esse termo, ele é pequeno em relação à aceleração local. A aceleração advectiva, e também a gente assume, né, que essa hipótese que o eta, essa variação da elevação do nível da água, ela é muito menor do que a profundidade total. E aí essa expressão ela é reduzida a essa forma aqui, ou seja, du dt, que é esse primeiro termo do lado direito, vai ser igual a menos g d eta dx. Muito bem, agora trabalhando com a equação da continuidade, que é o balanço de massa no volume de controle unidimensional, a gente tem aqui que para um sistema hidrodinamicamente fechado, a gente tem que dA dt, onde o A é a área da seção transversal, mais du vezes A dx é igual a zero. Então isso aqui é a equação da continuidade em uma dimensão. Sabendo que o A ela é a base, é a área da seção transversal. O que é a área da seção transversal? É a base, né, ou seja, a largura do canal vezes a profundidade total. E a profundidade total é o H mais o eta. Tá? Então, se a gente substitui, a gente vai ter essa expressão aqui. E se a gente derivar em relação a x e t, essa equação aqui, se a gente derivar aqui o primeiro termo em relação a t, onde o h é uma constante, né? A profundidade é uma profundidade constante, então a derivada de uma constante é zero. Então, desse primeiro termo eu vou ter resultado que é o d eta dt.
E desse segundo termo, o U depende de x e o eta também depende de x. Então, quando a gente deriva em relação a x, a gente vai ter dois novos termos aqui, né? Que é uma multiplicação, a derivada de uma multiplicação. Então, a gente vai ter esses dois novos termos. Se a gente considera, então, que o eta ele é muito menor do que o h, a gente pode, então, esse cara aqui, essa somatória aqui vai ser correspondente a h e a derivada do h em relação a x vai ser zero. Então, dessa expressão aqui, eu vou ter apenas esse primeiro termo e esse terceiro termo aqui como resultado da expressão, ou seja, d eta dt mais h du dx é igual a zero. Então, para o caso unidimensional, eu tenho duas equações. A equação da continuidade, que a gente acabou de demonstrar aqui, assim, com as suas simplificações, e a equação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento. Então, eu tenho duas equações aqui, certo? Bom, qual é o nosso objetivo? Então, achar a solução do sistema. Eu tenho duas variáveis e duas incógnitas e duas equações. Quais são as incógnitas? O eta e o U. O eta é a elevação do nível da água e o U é a velocidade. Então eu tenho duas equações e duas incógnitas. Como é que eu posso resolver esse sistema de equações diferenciais? Então, nesse caso, a gente vai usar artifícios numéricos, né, para tentar achar uma solução analítica. A primeira equação, que é a equação da continuidade, a gente vai derivar em relação a t. E a segunda equação a gente vai derivar em relação a x, certo? Então a gente vai ter as derivadas mistas, e se a gente iguala as derivadas mistas, a gente vai simplificar, né, as derivadas mistas, e a gente vai obter uma só expressão aqui, escrita em relação a eta. Analogamente, a gente pode fazer em função de u e obter também uma expressão similar, tá? Então, uma equação só em relação a u. Esse sistema de equações aqui são as equações clássicas, né, de uma onda progressiva que a gente vê na física. Ok, e aí, onde a propagação depende, a velocidade de propagação depende da celeridade c0, onde a celeridade é dada pela raiz de gh. Bom, esse conjunto de equações, então, tem uma solução analítica dado por essa expressão aqui, certo? O só em relação a eta, ou seja, o eta em qualquer ponto, em qualquer x aqui, em qualquer instante de tempo, é dado pelo eta 0 vezes o cosseno de kx, onde o k ele equivale a 2π vezes o comprimento da onda, menos ômega-t, onde o ômega é 2π vezes o período da onda, mais um φ aqui, que é a fase da onda, em relação aqui à elevação do nível, certo? Bom, para cada problema a gente precisa determinar o valor de φ, certo? Então, como é que a gente determina esse valor de φ? A gente precisa de uma condição inicial, Por exemplo, se a gente considerar o x 0 na boca do estuário, e se a elevação da superfície livre na boca do estuário no instante t igual a 0 for o eta 0, certo? Imagine que você está analisando inicialmente o problema considerando que na embocadura eu tenho uma pré-amar na embocadura para t igual a 0, ou seja, para x igual a 0 na embocadura e para t igual a 0, o meu eta equivale ao eta 0, né, que é exatamente o eta de pré-amar. E aí, para essas condições, para x igual a 0, esse termo vai para 0, para t igual a 0, esse termo vai para 0, e aí eu fico, então, o eta igual a eta 0 vezes o cosseno de φ. Então, o cosseno de φ igual a 1, certo? E aí eu tenho que o φ é 0. Tá? Então, eu posso determinar esse φ dado uma condição inicial do problema. Bom, as curvas de elevação do nível da água, a curva do eta e a curva do u, da velocidade na embocadura para x igual a 0, elas vão ser parecidas, né? Só que elas vão andar de forma defasada. Ou seja, na pré-amar e na baixa-amar, eu vou ter aqui que o u é 0, exatamente nessas posições,
E as velocidades vão ser máximas aqui quando eu tiver uma maré enchente, uma maré vazante, e numa maré enchente eu vou ter outra velocidade aqui mais alta aqui, né, nessa transição do. Para o caso unidimensional, a gente também pode ter a solução analítica para as velocidades, que é dado por essa expressão, ou seja, o U em qualquer posição do estuário, para qualquer instante de tempo, equivale a U0, que é a velocidade máxima, vezes o cosseno de Kx menos ômega t mais o φ. Esse φ aqui relacionado, obviamente, à velocidade. Não é o mesmo φ da equação do eta, certo? Nessa solução, o U0, que é a velocidade máxima na embocadura, pode ser determinado através dessa expressão, que seria o eta zero, certo? Que é exatamente, né, o valor máximo do eta na embocadura, vezes o C0, que é a celeridade, que a gente já viu que é dado pela raiz de GH, dividido pelo H, que é a profundidade também, né, na embocadura. Muito bem, então eu posso, então, a partir desse valor de U0, a gente determinar então qualquer valor de U em função do U0 e em função também de um valor de X e um valor do tempo. Vamos fazer um exercício, né, para a gente tentar sedimentar esse conhecimento. Bom, vamos considerar então determinar a elevação do nível, né, que é o eta, e a velocidade também a 1 km da boca. Então aqui está a embocadura, ele quer determinar exatamente aqui nessa seção, que é 1 km da boca, e a gente vai considerar um estuário de seção retangular uniforme, ou seja, não vai mudar essa seção ao longo do estuário, de largura 10 e profundidade 3 metros. E a gente quer determinar então a elevação do nível da água e velocidade a 1 km e para uma maré de enchente 2 horas depois de abaixar-mar. Então, 2 horas depois de abaixar-mar, como é que vai estar o nível da água nessa seção aqui? Alguns dados. Amplitude de maré. Amplitude de maré ele deu aqui que é de 2 metros. A maré é semidiurna, com um período de 12 horas e meia. E o comprimento de onda é de 10 km. Tá? Uma maré, vamos considerar uma maré máxima. Na escala de BGE, a maré máxima equivale a 1,35. E a gente vai desprezar as vazões afluentes, a influência de vazões afluentes. Então, só o efeito de variação de maré aqui na embocadura. Vamos lá. A gente tem que ter em mente primeiro a solução analítica, né? Tanto para o eta como também para o U. A solução analítica para o eta é dada por essa equação aqui, então a gente precisa primeiro mapear esses termos. Quem é o K, quem é o ômega, quem é o φ, quem é o eta zero. Muito bem. Quais são os dados? Primeiro ele deu amplitude. Tá. Amplitude é a variação total. Então a amplitude é a distância entre uma baixa-mar e uma pré-mar. Se ele deu amplitude, eu tenho então a semi-amplitude, que é o meu eta zero, na embocadura, que é de 1 metro. Tá? Se a amplitude é de 2 metros, a semi-amplitude é de 1 metro. O período da onda ele deu 12 horas e meia, então se ele deu período, eu posso calcular o ômega, que é a razão de 2π sobre o período, e ele deu o comprimento de onda, que é de 10 km, então com o comprimento de onda eu consigo determinar quem é o K, que é a razão entre 2π dividido pelo comprimento de onda. Então K, 2π sobre 10 km, né? Ele também deu uma condição inicial, ele disse assim, para t igual a zero, a gente vai considerar que está na baixa-mar, porque ele quer que a gente determine o nível, né, 1 km e 2 horas depois da baixa-mar. Então eu vou considerar que o meu T0 é exatamente na baixa-mar. E partindo da embocadura, então, a gente tem que o meu eta na embocadura para x igual a zero, para t igual a zero, ele equivale então a baixa-mar, o valor da baixa-mar, que é correspondente a menos o eta zero. Se o eta zero é igual a 1 metro, que é a semi-amplitude, e também a gente sabe, né, que na baixa-mar eu tenho exatamente uma situação de estofo, que é a mudança de corrente. Então na baixa-mar e na pré-mar eu tenho que o é igual a zero.
E ele diz também que na pré-mar, ou seja, na maré alta, a elevação é de 1,35 em relação à escala do IBGE. Muito bem, considerando a condição inicial, tá? Ou seja, para o eta, para x igual a 0 e t igual a 0, x igual a 0 e t igual a 0, a gente tem que essa expressão aqui, né? O eta 0, que é 1 cosseno de k vezes o x, que é 0, vezes o ômega vezes t, o t é 0 também, tá? Na condição inicial, na embocadura, tanto o x e o t é 0. E a gente tem o φ de eta, tá? O φ eta aqui que eu vou determinar. Para essa condição inicial, eu estou na baixa mar, então o valor de eta corresponde a menos eta 0. Muito bem. Então, eu posso aqui isolar o cosseno, né? Então, eu tenho o cosseno de φ eta é igual a menos 1, e então o φ eta vai ser igual a π, né? Onde o cosseno é menos 1. Então, o φ eta é igual a π. Aplicando a equação agora da velocidade, para a gente determinar quem é o φ também da equação de velocidade, eu tenho que na embocadura e para t igual a 0, eu tenho que o meu x é igual a 0, o meu t é igual a 0, e eu tenho aqui que o meu φ de u, né, o meu u é 0. Né? Se o meu u é 0, então o cosseno de φ vai dar igual a 0, ou seja, o φ de u é igual a π sobre 2. Então eu já achei as fases, tanto para a equação do eta como para a equação do u. Já tenho as duas fases e também eu posso determinar o zero. Né? O zero, pela equação, é o eta 0 vezes a celeridade vezes o h. E aí eu tenho que o zero é o eta 0, que é 1. A celeridade é a raiz da gravidade vezes a profundidade. Ele disse que a seção era retangular, de profundidade 3 e largura de 10 metros, ele disse que a profundidade era 3, então a celeridade é a raiz de g vezes o h dividido pelo h. E aqui eu tiro que o zero é 1,8 metros por segundo. Bom, então eu tenho que as equações então gerais, tanto para o eta como para o u, vão ficar dessa maneira aqui. Então o eta vai ser o 1, que é o eta 0, vezes o cosseno do k, né, que é 2π vezes 10, vezes o x, menos o ômega, que é 2π vezes 12 horas e meia, vezes t, mais o φ do eta, que a gente determinou agora no slide anterior, que é igual a π. Para a equação do u, eu tenho que o u é igual a u0, a gente determinou agora, que é de 1,8, vezes o cosseno de k, vezes x, menos o ômega vezes t, vezes a fase, né, que é o φ de u. A gente determinou também no slide anterior que no caso para o u é π sobre 2. Bom, e daí então a gente vai determinar então qual vai ser tanto o nível quanto a velocidade para 2 horas após a baixa mar e para x igual a 1 km, ou seja, 1 km afastado da embocadura. Então o x é igual a 1 e o t é igual a 2 horas. Então a gente pode só substituir nessas expressões aqui de cima e determinar quem é o eta, certo? E quem é o u. No caso aqui, o eta para x igual a 1 e para t igual a 2 deu menos 0,93. E o u para x igual a 1 e t igual a 2, o u deu 0,66 metros por segundo. Tá? Esse valor aqui do eta é em relação ao zero, né? Que é em relação à equação matemática, sempre em relação a zero. Se a gente quiser converter esse valor aqui na escala de IBGE, é simples. Por quê? Porque ele deu que na pré-mar, na maré alta, o eta corresponde a 1,35. Se a gente sabe que a semi-amplitude é de 1, então a diferença entre a escala desse modelo matemático e a do IBGE, a diferença é de 35 centímetros. Então, para converter os valores na dieta desse modelo para a escala do IBGE, basta somar então 35 centímetros. Então, eu pego esse valor aqui, ó. Se eu somar 35 centímetros, eu vou ter menos 0,58 metros, né, que corresponde à escala do IBGE.
Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar na aula de hoje para vocês. E na próxima aula a gente vai falar então sobre a abordagem bidimensional. Como é que a gente pode então resolver problemas bidimensionais? Essa é uma abordagem bem simples, unidimensional, onde a gente tem solução analítica, mas eu queria destacar para vocês que existem várias simplificações, né, para que a gente use essa solução analítica, como por exemplo, né, as simplificações que a gente fez e mostrou na aula, mas uma simplificação importante é que a gente considera então que o canal ele é um canal uniforme, né, para aplicar esse tipo de solução, e que muitas vezes não é realidade, porque a largura ela vai variando, né, ao longo do canal, e a profundidade também vai variando ao longo do canal. Mas a gente vai então nas próximas aulas mostrar soluções mais robustas, e a solução bidimensional é uma das soluções mais recomendadas para o caso de estuários. Então vejo você lá. Até mais.